Esse negócio de, a mulher tem que estar na cozinha e não dentro de campo. Sabe, as pessoas ficavam, nossa, que surça, nada. Não, olha, aquela menina joga futebol, é menino, não é coisa pra mulher. A pessoa pensa, nossa, mas uma mulher tá arremessando peso, sabe? Essa coisa de que fazer força é só pra homem, né? Você é macho, você fica batendo nos homens aí, não sei o quê. Parece que é uma negação para eles que mulher jogam tão bem, que eles é capaz de falar, é seu namorado jogando para você. Que às vezes as meninas saem na mídia porque elas são bonitas e não porque elas são boas atletas. Vencedora se mantém de pé e chegar em primeiro lugar. Vida dura, mas sobra em fé. Campeã você sempre será. Atletas. Além do treino diário, da busca constante por aprimoramento e das competições, elas enfrentam mais um obstáculo, o de ser mulher no esporte. Todos os dias elas sofrem diversos preconceitos apenas por serem mulheres, algo que não deveria acontecer. Se voltarmos ao início das civilizações, a presença feminina no esporte se dá um pouco conturbada desde a Grécia Antiga, quando a prática esportiva começou a ser desenvolvida com a criação dos Jogos Olímpicos. Claro que esse cenário vem se modificando ao longo do tempo. Todas as modalidades esportivas contam com equipes femininas, e as atletas são cada vez mais avaliadas pelo seu desempenho, não pelo seu gênero. Ainda tem muito a ser feito para que elas consigam o devido espaço, mas hoje já podemos ver a luta de algumas mulheres que fizeram e continuarão fazendo do esporte parte de sua história. Nada para você, você tem que vencer. Mais fácil lutar, persistir muito mulher, mais difícil parar, não ficar nessa mulher. Acho que toda a trajetória sempre começa ali, né? Pequenininho, brincando com o irmão. Meu pai foi goleiro, então eu acho que vem do sangue. Meu avô também foi goleiro, então acho que essa paixão começou com meus 7, 8 anos, brincadeira de rua, e se tornou uma paixão literalmente da minha vida. Eu perdi a visão com 32 anos por conta de complicação do diabetes. Sou aposentada, né, por invalidez, e vivo do esporte. É o que me deu, assim, motivação, me deu força. Eu comecei na natação com 4 anos de idade. Eu tinha bronquite. Então, os meus pais, numa das crises fortes que eu tive, eles falaram, não dá mais para esperar, né, de colocar ela na natação. Então, vamos colocar ela na natação para ajudar a curar a bronquite. E realmente, eu não lembro o que é bronquite, eu não sei o que é bronquite, curou completamente. Então, foi um dos pontos, né, de motivação para meus pais colocarem. Mas meus pais, eles vieram do esporte, os dois foram atletas de natação também. Então, eles sabiam que eles queriam que eu fizesse natação em algum momento da vida. Mas eu comecei com 4 anos por causa da bronquite. Eu comecei até um pouco bem tarde, para falar a verdade, a questão do esporte, já com 26 anos. Então eu comecei mais assim, foi um incentivo do meu marido, que já praticava há 10 anos o esporte, e logo depois eu acompanhando ele, indo em todos os treinos, competições, depois que eu tive meu filho, eu queria fazer uma atividade física. E aí eu comecei de brincadeira a participar de algumas competições sem muito compromisso. E eu fui gostando. Aí surgiu a oportunidade de uma equipe, tava precisando de uma menina na época, eu entrei. Desde criança eu ficava muito em casa, muito sozinha, então o computador foi um refúgio e neles veio jogos. E com o passar dos anos fui descobrindo. E assim, em meados de 2011, 12, eu descobri o LOL. E era dias e noites jogando, virando, e depois comecei a jogar competitivamente. Eu comecei a treinar foi depois de uma luta.
minha, na verdade. Eu sempre pratiquei luta em pé, né? Eu vim do Kung Fu, migrei pro Muay Thai. Aí eu tava tendo várias vitórias no Muay Thai. O meu mestre que é de Jiu-Jitsu, que é o Kaká, que é meu irmão, teve um evento de Vale Tudo lá em São Lourenço e falou: Kalina, vamos? Aí eu fui. Nunca tinha lutado, daí eu peguei algumas defesas de Jiu-Jitsu, fui lá, gostei e falei assim: Kaká, adorei isso. Aí eu comecei a praticar Jiu-Jitsu. O MMA é uma mistura de artes marciais, então você tem que treinar várias modalidades. Quando o Vitor estava com 8 anos e a Juliana com 5 anos, foi feita uma piscina aqui em São José dos Campos. Uma piscina para deficiente físico. Era tudo novo, ninguém sabia de nada, né? E essa piscina foi feita e eu fui atrás exclusivamente de qualidade de vida. E eu comecei a nadar nessa piscina, mas era uma piscina assim, para todos os deficientes juntos. Era uma coisa nova para todo mundo. Aí quando eu comecei a nadar, fui na piscina, separaram uma raia e eu comecei a dar meus treinos ali. Comecei a nadar 25, parava, 25, parava. E foi. Logo no ano seguinte eu já fui nadar para São José. E não existia nenhuma mulher deficiente, só tinha eu. Então, hoje, ainda bem, a gente vê que existe assim uma certa abertura maior para as mulheres, não tem mais o que é esporte para mulher, o que é esporte para homem. Eu vejo isso com muita esperança de que a gente vai chegar em um dia e uma mulher no esporte vai ganhar o mesmo que um homem no esporte. Que o esporte feminino vai ter o mesmo reconhecimento que o esporte masculino. Mas eu vejo que a gente está andando sob essa perspectiva, né? Com esse olhar, as mulheres estão sendo mais respeitadas dentro do esporte, né? E só da gente perceber que aumentou o número de atletas já é uma visão muito otimista com relação a essa evolução. Não, nada para você, não, você tem que vencer. Mais fácil lutar, persistir muito mulher, mais difícil parar, não ficar nessa mulher. O futebol feminino não é tão valorizado como o masculino é, então isso acaba fazendo com que a gente desanima, assim, nossa, por que o futebol masculino é assim e a gente não consegue alcançar o que eles alcançam, né? Porque a torcida no alto estágio no futebol feminino como do masculino. Na verdade, a premiação em dinheiro é para categorias oficiais, que é Elite Woman e Elite Man. Premiação ainda é diferente em relação à premiação masculina e feminina, mas também porque a quantidade de pilotos feminino e masculino ainda a feminino é inferior. Infelizmente, ainda temos menos mulheres no esporte. Nesse já vem aumentando, então já começou. Tem um aumento de mulheres, mas ainda é inferior. Devido a isso, essa categoria que é a premiação, a categoria masculina ainda consegue dar uma premiação um pouco maior em dinheiro. Mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais de apoio, poderia ter um pouquinho mais de incentivo, que se a mídia estiver junto com o esporte, com certeza o esporte vai crescer. A gente depende da mídia para poder mostrar o que a gente faz dentro de campo. Sem elas, nós não conseguimos nada. Na natação, né, é um esporte muito de performance, em termos de reconhecimento financeiro, digamos, é muito atrelado às suas conquistas. E a natação do Brasil, a natação masculina sempre teve um nível acima da natação feminina. Então os salários dos meninos eram mais altos do que o salário das meninas. Mas por quê? Porque eles tinham os melhores resultados, né? Eu não tinha o mesmo resultado, por exemplo, que o Gustavo Borges, que foi um medalhista olímpico. Então o salário dele era um e meu salário era o outro. Consigo entender essa diferença, entendeu? Porque, né, os dois meninos que tinham resultados melhores tinham salários parecidos. Se eu fosse também uma medalhista olímpica, provavelmente eu teria um salário igual dele. Com relação a até mesmo investimento, né, uma marca que vai atrás de um atleta, eles preferem um atleta homem. Por quê? Porque um atleta homem tem maior visibilidade. Uma atleta mulher, a menos que seja, por exemplo, uma marca de produtos femininos. Daí, obviamente, que vai para o gênero que eles querem alcançar. Mas ainda vejo essa diferença salarial gritante, né? Uma mulher no futebol ganha talvez uma parcela muito irrisória do que um homem que está lá no topo do futebol. Já cheguei a ser adicionada por um dos jogadores que eu estava na partida só para vir me xingar em off, falando que eu perdi, que a culpa é minha, que, sabe,
sem falar o nome sujo e essas coisas. Então, por ser mulher, ele tá jogando numa lane que não era certa para ele por ter partido. Colegas de sexo oposto, né, que vê a mulher, tem uma visão da mulher como algo assim como objeto. Não interferiu na prática, porque eu continuei, né? Foi mais de uma vez que aconteceu, né, envolvendo a mesma pessoa, até que eu comecei a falar, né? Falar com as pessoas que estavam envolvidas mesmo ali, o que estava acontecendo. Então, o assédio, assim, não, eu nunca tive nenhum problema, assim. O problema que eu tive, que eu fiquei muito chateada, foi que quando eu perdi a perna, o cara chegou em mim e falou assim, ai, coitado do seu marido. Então, eu fiquei muito triste, porque eu falei, nossa, coitado do meu marido, eu que perco a perna, coitado dele. Eu falei, pô, né, eu não tinha me tocado. Que o físico, o homem, né, a maioria deles, o físico chama muita atenção, né? O preconceito é uma coisa que ele é chave, né? Ele é mundial. Não só feminino, mas ele é, né, em todos os aspectos. Mas assim, acho que com a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, a gente também vai deixando meio que de lado. A gente sente sim, você tá fora, você vai passear num lugar, a pessoa não te conhece, quando pergunta, você joga o quê? Joga futebol, a pessoa já dá aquela olhadinha. Então assim, mas acho que como você vai pegando a experiência, você vai aprendendo que o que não é bom, você deixa de lado. E o que é bom, você traz para você. Então, hoje em dia, eu consigo lidar bastante com isso. Infelizmente, a gente vê alguns homens que desrespeitam a mulher dentro do esporte, né? Então, fazendo muitas vezes colocações bastante desrespeitosas com elas, não levando tão a sério o que elas fazem, mas elas são atletas tanto quanto um homem atleta, elas treinam tanto quanto eles, né? Elas se dedicam tanto quanto eles, né? E eu vejo que isso existe ainda, mas eu fico muito feliz do tanto que eu vejo essa militância com relação ao feminismo fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes, porque muitas vezes o machismo ele está velado, ele está por trás de algo assim que mas o que eu estou fazendo é um elogio a ela. Não é um elogio, é um desrespeito, né? Por que a gente olha o craque e não a beleza dele em primeiro lugar? A gente olha a habilidade. Por que uma mulher também não pode ser assim? Meu sonho, eu acreditei, não, vou ser atleta, vou dar o meu máximo para conseguir um evento legal, para chegar tipo entre as melhores lutadoras. Então assim, e isso eu continuo, mesmo com lesão, mesmo com dificuldade, eu nunca assim, sabe, já devo ter fraquejado, já chorei várias vezes, já quase morri para ir para o hospital várias vezes por causa de desidratação. Então assim, obstáculos teve vários, gente falando assim, muda de profissão, você tem uma filha, vai trabalhar em fábrica, vai estudar, vai fazer faculdade. Eu sei que a pessoa se preocupa, mas assim, às vezes a pessoa não acredita, né? Eu acho que uma grande questão de dificuldade para o atleta brasileiro é a questão da estrutura. A gente não tem boas piscinas para treinar, ou atletas de outras modalidades não têm boas condições de treinar. Mas então a falta de estrutura prejudica muito os atletas, porque você tem uma preparação diferente dos atletas que estão lá fora se preparando em condições muito melhores. Então isso é uma super desvantagem. Eu desisti do vôlei para virar mulher, né? E depois eu voltei a jogar vôlei quando eu fiquei sabendo que existia possibilidade de jogar novamente. Porque depois, já que eu já tinha 2 anos de transição, eu fiquei sabendo, então eu voltei. Mas eu me arrepender de fazer meu trabalho, eu não arrependo. Eu vou sempre fazer o meu melhor, pois é o que me sustenta, né? E sobre minha transição, não arrependo nunca. Me arrependo de ficar tanto tempo esperando por medo de uma sociedade. E quando eu enfrentei essa sociedade de frente, eu vi que o medo, na verdade, estava dentro de mim e não nas pessoas à minha volta. Então, a gente tem uma luta um pouco antes a essa, do tipo, um transgênero deve ficar na modalidade masculina ou feminina. Primeiro, a gente tem que desenvolver o respeito por essas pessoas, a empatia por essas pessoas, e para parar de tratá-las como pessoas doentes, como pessoas perversas, como a gente vê hoje em dia, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que tem que ter
essa conscientização, para depois, quando elas entrarem cada uma na modalidade nova, né, no gênero novo da sua modalidade, elas serem respeitadas como tais, né? Porque um processo de transgênero, ela acaba assumindo vários hormônios que acabam transformando essa pessoa em algo mais similar ao gênero que ela se vê mais, que a identidade dela se vê mais próxima, né? Mas antes disso a gente tem que desenvolver esse respeito por essas pessoas e parar de tratá-las como pessoas perversas ou doentes. Nada para você, não, você tem que vencer. Mais fácil lutar, persistir muito, mulher. Mais difícil parar, não ficar nessa mulher. Esse ano eu tive a minha maior conquista para mim, que eu participei do Mundial no Azerbaijão, em Baku, e eu fiquei em 7º lugar, 7º lugar mundial. Então, para mim, isso foi assim, tá mais fresco e tá mais assim, eu tô orgulhosa, sabe, de ter conseguido ir, super difícil o Mundial, consegui com a ajuda de patrocínio do meu marido também, do Kleber, teve treinador envolvido, assim, tipo, a gente fez todo um treino, a gente teve toda uma dedicação, sabe, pra isso, e eu ter conseguido ser finalista, foi bem bacana. Essa camisa é uma camisa, que foi a camisa que eu corri. E na hora, a gente tá no Brasil, todo mundo é brasileiro, né? Só que quando você tá lá fora, o peso é diferente. É muito diferente. Então quando você fala, eu sou a 7ª melhor da minha categoria, então eu represento o Brasil, sabe? De um todo. De todas as meninas que ficaram, que não puderam ir, de todas que aconteceu. Então foi um peso bem legal, assim, foi bem emocionante. Eu acho que isso você sente mais, você sente a torcida das pessoas, quem torceu por você, quem acreditou em você, quem acredita em alguém no esporte tá acreditando de graça, só tô apostando, vai. E eu acredito. E aí alguém acreditou em mim. Eu fui para 3 Olimpíadas, né? Então eu fui para Sydney, para Pequim, para Londres, 2000, 2008, 2012. Eu não fui em 2004, mas o Diogo foi. Eu falo que daí eu fui no coração dele, então, né? Eu tava de tabela lá. Eu fui para 5 Jogos Pan-Americanos, 91, 95, 99. Pulei 2003, que o Diogo foi também, 2007, 2011. Então nadei muitos Jogos Pan-Americanos, ganhei 4 medalhas, uma de prata e 3 de bronze. Eu fui para 12 campeonatos mundiais, fiz 5 finais de campeonato mundial. Eu conquistei 51 medalhas em Copas do Mundo, sendo 13 de ouro. Eu fui mais de 50 vezes recordista sul-americana. Eu fui 110 vezes campeã brasileira. Então, militar, eu fui campeã mundial e campeã dos Jogos Mundiais Militares e recordista mundial. E tenho mais de 1000 medalhas na carreira. Para começar, aqui no Brasil eu tenho o Real Fight, que era um grande evento, né, que tinha aqui em São José dos Campos, então é um título legal, eu tenho. Já tenho o Pink Fight, que era do Valide, que aconteceu em várias cidades, era um evento só feminino. Já lutei o Super Heroes, que foi em São Paulo também, teve o GP também, eu fui campeã desse Super Heroes, do Real Fight também fui campeã, o Detonic Fight aqui no Brasil também, que eu fiz em Minas, Super Heroes São Paulo. Aí pra fora eu lutei no WSOF, que é um evento bem conhecido também, foi lá na Flórida. Tem o KSW também, que tá na de 45, foi na Polônia, que foi um evento super gigante, com a top de lá. Mas eu sempre fui assim, né, em desvantagem por ser fora de casa, não consegui bom resultado. Já fui campeã do Titan também, que é evento internacional, que eu fui campeã mundial em cima de uma brasileira também, mas que mora nos Estados Unidos. E depois eu consegui conquistar o UFC. Então, assim, eu pretendo agora me manter no UFC, porque foi um pouco difícil, eu consegui tarde. A gente já foi campeã dos Jogos Regionais, terceiro dos Jogos Abertos. Agora, o ano passado, teve a Taça Mulher, onde a equipe do Taubaté foi campeã. Porque são tantos campeonatos, a gente meio que deixa alguns de fora. Mas eu acho que os importantes foram esses. Teve um 4º lugar também no Campeonato Paulista, eu acho que pra gente também é importantíssimo. Sou a primeira nadadora deficiente do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, acho que, né? Serra da Mantiqueira. E a primeira medalha de ouro que eu conquistei foi em Pinda, nos Jogos Regionais. Tinha 3 meninas nadando. Eu tirei em primeiro. Que bom, né? Nada para você, não, você tem que vencer. Mais fácil lutar, persistir muito, mulher. Mais difícil parar, não ficar nessa mulher. O próprio mercado de trabalho,
esse reconhecimento geral assim, incentivou, né? Foi uma motivação, uma incentivação para a mulher acordar, vamos dizer assim, né? Para começar a se manifestar, porque nós somos iguais, né? E essa cultura machista que vem assim desde os primórdios, né, impedia um pouco a mulher de fazer isso. Então essa independência feminina, tanto financeiramente quanto no esporte, né, num aspecto geral, essa independência foi crescendo e fazendo assim com que as mulheres começaram, poxa, eu posso falar, né? Porque as mulheres começaram a se acender, vamos dizer assim. A gente tinha que soltar a voz, já estava demorando, sabe? A gente passa por tanta coisa, a gente ainda passa por tanta coisa, então chegou um momento que a gente tinha que falar basta, entendeu? Tinha que falar basta e ir pra frente, falar, eu sou mulher, eu sou mulher, eu jogo melhor do que homem, entendeu? Então teve um momento que cansou, entendeu? Ficar escondida por preconceito, por machismo, então eu sou mulher e jogo melhor que homem. Tá evoluindo o MMA, tá evoluindo o MMA tá evoluindo assim a mulher no MMA, né? Elas estão acompanhando o ritmo, então a mesma performance que o homem tem, a mulher também tem dentro do octógono. Ela não deixa, ela não fica a desejar. Tanto é que tem lutas de mulheres que são main events, que são as lutas principais, que ganha a melhor luta da noite. Então assim, a gente consegue acompanhar, né? Não é fácil, mas assim, é bom porque tá vindo, as mulheres estão conseguindo o seu lugar. Antigamente as mulheres eram donas de casa, hoje elas não são mais só donas de casa, hoje às vezes tem homens donos de casa que, né, ficam cuidando das crianças enquanto as mulheres trabalham. Então toda essa mudança mesmo social acaba interferindo no esporte, né? Aí as mulheres têm mais possibilidades, mais oportunidades, se dedicam mais, né? O esporte é muita dedicação, né? Nada é milagre, a pessoa é boa, tem um talento, tem, mas é dedicação. Então se a pessoa não se dedica, não tem o tempo para se dedicar para aquilo, ela não vai ser tão boa quanto a pessoa que se dedica. Então, então hoje eu vou me dedicar, né? Ou assim, sei lá, eu quero ser um atleta, eu consigo me dedicar ao esporte. A pessoa vai se dedicar, ela vai começar a se destacar. Então, e antigamente às vezes ela não tinha esse tempo para se dedicar, né? Ou às vezes ela não tinha nem chance, né? Não tinha oportunidade, escolinha de futebol, não tinha, escolinha de futebol feminino, tem? Não tem. Você vai ser atleta de futebol feminino como? Não vai ser, simplesmente não vai, né? Tem alguns esportes que são mais na natação sempre teve, ginástica olímpica sempre teve, né? Mas tem alguns esportes que não eram muito femininos ou, né, tem tanta possibilidades de espaço. E alguma vez a história da outra, nossa, aconteceu comigo isso. Se ela teve coragem, nossa, eu também vou falar, porque aconteceu comigo, eu senti na pele isso, eu acho que vai girando isso, eu acho que esse acesso me encorajou. E quando uma faz e a outra se encoraja, são duas, e mais duas vêm, são quatro, e aí é força, e aí vai juntando, tanto para coisas que a gente vê na mulher que tem acontecido horríveis, mas coisas boas. Não, se você faz, eu também faço, são duas, se você faz, são três, quatro. E a força é a união. Eu acho que talvez nós estamos nos unindo mais em certos assuntos, assim. Com a militância que a gente tem visto dos movimentos feministas, que ajudam elas a ter essa consciência do tipo, não, eu também tenho meu espaço, eu também tenho meu direito. E daí isso acaba fazendo com que elas mesmas se conscientizem. Nada para você, você tem que vencer. Mais fácil lutar, persistir muito mulher, mais difícil parar, não ficar nessa mulher. Acho que o esporte é transformação, né? Acho que o esporte transformou a minha vida, acho que transforma a vida das pessoas. Com certeza as pessoas são diferentes. Eu sou uma pessoa diferente por causa do esporte, né? Todas as oportunidades que eu tive, todos os lugares que eu conheci, todas as janelas, as portas que se abriram para mim por causa do esporte. Então o esporte proporciona tudo isso pra gente, se você, né, sabe aproveitar, não só no nível olímpico, mas em qualquer nível. Acho que o
esporte pode ser transformador, né? De você lidar com você mesmo, de você se autoconhecer. Acho que isso é muito bacana do esporte, assim, sabe? O autoconhecimento que ele traz, que hoje em dia é tudo tão meio daqui para fora, não tem muito daqui para dentro, né? O esporte ajuda algumas reflexões, faz você vivenciar situações desde criança que vão meio que preparando você para situações maiores na vida, assim, né? Então eu acho que o esporte é uma base para a vida. O esporte? Nossa, é minha vida. O esporte é minha vida. Eu cresci vivendo esporte. É onde eu posso ser eu mesmo, é onde eu posso me distrair e me divertir ao mesmo tempo. Chego um dia cansado, eu sei que vai estar lá, vai ser divertido, vai ser bom, entendeu? Tanto tá ali na frente do computador jogando, dando risada com seus amigos ali, ou jogando sério, ou indo em campeonato, sabe? Tanto você jogando ou você assistindo, você sente aquela vibração, aquela sensação é uma adrenalina que vem do seu corpo, porque não sei explicar, é bom, sabe? Então eu vou estar velhinha ainda, vou estar fazendo isso se eu conseguir ainda. Eu acho que é minha vida, porque eu deixei muitas coisas para mim poder estar aqui. A cada dia eu, como falei antes, eu tô matando um leão e é complicado, é difícil, mas é minha vida e eu quero levar isso pra frente. O esporte pra mim é vida. Esporte pra mim é superação, é vida, é saúde, é alegria, é tudo. É minha motivação. Nossa, eu acho que mudou minha vida, assim. No meu olhar das pessoas, mudou muito. Eu consigo, sem preconceitos, sabe? Pré-conceitos, eu não tenho isso. Se um dia eu tive com algum assunto, hoje em dia eu vejo que o mundo, nós somos tão grandes e tão pequenos ao mesmo tempo. O esporte é minha vida, eu sou realizada, eu sou feliz no que eu faço, eu agradeço ao Pai do Céu por me ter dado esse dom maravilhoso de jogar, uma sensação única, como eu falei para vocês no comecinho, a gente fica aqui apreensiva porque quer jogar, quer entrar em campo, quer fazer aquilo que a gente mais gosta. Eu acho que eu não tenho o que reclamar da minha vida, não, eu só tenho que agradecer por ter esse dom maravilhoso de poder entrar em campo e ajudar minhas companheiras. Olha, esporte é vida, o esporte é viver, porque o esporte não é só o meu esporte. O esporte é você levantar da sua casa, é você cuidar da sua vida, da sua casa. Esporte é você se exercitar. Esporte é você sair da sua zona de conforto. Esporte é você dar uma volta no quarteirão, andar de bicicleta, jogar bolinha de gude. Esporte é você sair. Nada para você. Para não, você tem que vencer. Mais fácil lutar, persistir muito, mulher. Mais difícil parar, não ficar nessa, mulher. Vencedora se mantém de pé e chegar em primeiro lugar. Vida dura, mas sobra em fé. Campeão você sempre será. Acorda cedo, leva as crianças pra escola. Pega a chuteira, a calça, se arruma e joga bola. Tem casa pra cuidar, tem filho pra criar, mas ela tá trajada, menor de expor. Tem pra jogar a coragem. O mundo quer te derrubar, mas bate no peito, tu é forte pra cortar essa barra. Cruza a linha de chegada, desmonta esses bicos que sujaram toda a caminhada. Guerreira, mãe, atleta, usando a barreta. Vitória para atleta, segundo não é meta. O dinheiro é desigual, a luta é anormal. Corre o dobro, comemora, grita e quebra o pau. Vencedora se mantém de pé, e chegar em primeiro lugar. Vida dura, mas sobra em fé. Muita fé. Campeão você sempre será. A luta é todo dia,
Pra quem nisso achou um norte, a coragem da mulher que se emancipa pelo esporte tem que ser forte. Num país ainda machista, é o ponto no jogo que muda um ponto de vista. Inclusão para Olimpíadas tá em casa. Corpo que se treina, pensamento que se embasa, disposição e a torcida que embrasa. 100 metros rasos pra confundir as mentes rasas. Sangue, suor e lágrima, quebra de paradigma. Pra quem não entende, faz parte do enigma. Respeita as mina, foi que eu aprendi enquanto menino. Silêncio e vê se aprende com poder feminino. Vencedora se mantém de pé e chegar em primeiro lugar. Vida dura, mas sobra em fé. Campeã você sempre será. Nada não, nada para você. Para não, você tem que vencer. Mais fácil lutar, persistir muito mulher. Mais difícil parar, não fica nessa mulher.